seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 foi o versículo que eu decidi tatuar em relação a tudo que aconteceu, né? Como vocês sabem, a nossa perda e tudo mais. E aí eu vim mostrar nesse vídeo um pouquinho, assim, né? A tatuagem ainda está com o plastiquinho, mas... e falar também por que eu escolhi esse versículo. Quando tudo aconteceu, claro, eu já pensei, falei, quero fazer uma tatuagem, porque eu tinha falado, né, que antes de engravidar eu queria ter feito algumas coisas que eu não consegui. Uma delas eram umas outras tatuagens. E aí aconteceu isso e eu pensei, quero fazer algo relacionado, tenho várias tatuagens, e aí eu pensei, quero fazer algo relacionado a isso. Fiquei procurando uma palavra, uma frase. Não queria desenho, nada assim, não. Falei, preciso de algo diferente, único, que eu consiga montar, porque eu queria montar a tatuagem, queria algo único. E aí eu procurei, não achei. E aí eu colocava versículos sobre isso, versículos sobre perda, versículos sobre amparo. E aí foi o versículo que eu tatuei, sempre esteve ali pra mim. E aí, quando eu olhei aquele versículo, e aí eu remeti a tudo que aconteceu até eu chegar na minha gravidez, eu pensei, é esse versículo. Eu sempre, em relação a isso, assim, eu sou ansiosa, eu quero as coisas muito rápido, então foi difícil eu entender e depositar toda a minha confiança em Deus em relação à gravidez. Mas nessa parte, eu sempre depositei pra Deus tudo que eu queria, tudo que eu imaginava, toda a minha vontade de ser mãe, pra acontecer na hora certa e na vontade dele. Porque eu tenho essa vontade há anos, eu tenho essa vontade desde que eu me entendo por gente, e não dava certo, e eu pensava, meu Deus, tipo assim, até eu entender que ia acontecer na hora certa, foi muito difícil. Tanto é que quando eu descobri a minha gravidez, minha mãe falou, né? É engraçado como Deus age, né? É engraçado como as coisas acontecem e depois a gente entende. Eu, assim, né? Não casei virgem, então eu tive outros namorados. E minha mãe falou, você vacalhou tanto, né? Você já fez tantas coisas e, tipo, às vezes você achava que tava e não tava, né? Eu era adolescente, eu era muito nova. E não acontecia. Minha mãe até achava, tipo, será que eu não tenho nenhum problema? Gente, com 18 para 19 anos eu fui no médico. Eu pensava, meu Deus, tipo, e eu não que eu tentava engravidar, mas às vezes eu vacalhava e não acontecia nada. E eu cheguei pro médico e falei, doutor, eu quero fazer exame pra saber se eu posso ser mãe. Ele, mas você tá tentando engravidar? Eu falei, não, eu só quero saber se tá tudo bem. Ele pediu baterias de exame transvaginal. E, gente, tudo certo. Eu ovulava certinho, eu menstruava certinho. E aí, eu não tinha nada. Realmente não era pra acontecer. E quando engravidei, minha mãe falou, né? Engraçado como Deus age, porque você vacalhou tantas vezes e nunca aconteceu. E a primeira vez sua tentando com o Michel, deu certo e você engravidou. Era pra ser com ele no momento que Deus preparou nessa hora. Tipo, e quando aconteceu, eu entendia. Tipo, nossa, era, né? Claro que isso que aconteceu foi de Deus. Mas eu falava, Deus que preparou, era pra ser na hora certa, realmente era pra vir agora, era pra ser essa criança, era pra ser meu marido, tudo certinho. E aí, eu perdi. E veio aquele questionamento. Se era a hora certa, se Deus preparou, se foi com o Michel. E antes da gente engravidar, Deus mostrou que era para acontecer. Deus falava com a gente na igreja, nas palavras. Deus mostrava que aquele momento era o momento certo. Deus preparou tudo e foi de primeiro mês tentando, que eu sei que é difícil, muitas mulheres não conseguem assim de primeira. É difícil a gente ver, né? Tentando, porque a ansiedade atrapalha muito. E eu pensando, mas por que aconteceu tudo? Deus mostrou que era pra ser e não foi. Por que não foi? Por que Deus não permitiu que evoluísse? E aí, mais uma vez, esse versículo e tipo assim, tudo que acontecia eu pensando, é o tempo de Deus. Vai ser no tempo de Deus, vai ser na hora que Deus permitir. Deus tem um propósito pra tudo que acontece. Deus não permite nada acontecer. Quando a gente deposita aquilo, aquela vontade em Deus, e Deus sabe que a gente tá depositando aquilo nele, ele não permite nada acontecer sem um propósito, gente. Não permite mesmo. E aí eu decidi fazer essa tatuagem, decidi fazer esse vídeo, porque quando eu falei lá no Instagram sobre isso e as pessoas viram o quanto eu estava tranquila, entendendo realmente a vontade de Deus, eu recebi muita mensagem das pessoas falando, Larissa, o quanto é bonito ver você confiando em Deus,
o quanto Deus vai te honrar, porque a gente consegue ver o quanto você tá entregando isso pra ele, o quanto você confia nele em relação a tudo que aconteceu. Eu recebi relatos de seguidoras que falando bem assim, agora eu entendo porque tal coisa aconteceu, porque era a vontade de Deus, porque era o momento de Deus, ou eu tô passando por isso, não tô entendendo porquê, e vendo você falando assim, me dá um alívio, e é bonito ver você falando. As pessoas falando pra mim que e eu vendo, Deus, será que esse é o propósito? Eu mostrar minha fé e fazer as pessoas terem fé, as pessoas entenderem que a gente precisa confiar na vontade dele. A gente precisa entregar os nossos planos para Deus. Seja a vontade de comprar uma boneca, uma vontade de comprar um chinelo, vontade de comprar uma roupa que você não pode, uma viagem que você não pode, até um sonho muito grande, um filho que você quer, uma casa própria, um carro próprio. E a gente não entende que as coisas vão passar a acontecer da melhor maneira quando a gente confia em Deus. Só que a gente confiar na vontade dele não quer dizer que vai sair da maneira que a gente pensa. Não quer dizer que tudo vai acontecer da maneira que a gente imagina. Não quer dizer. A gente entregar pra ele quer dizer que as coisas vão acontecer da maneira que ele achar melhor. E se ele às vezes achar que não é pra aquilo acontecer, não vai acontecer. E igual eu falei no meu Instagram, eu postei, né, a gravidez, e eu acabei perdendo, e as pessoas falam, né, por que você postou antes dos 3 meses? Era pra você ter esperado, porque daí você perdeu, ninguém ia ficar sabendo. Aquele assunto que eu já falei aqui. E eu penso assim, gente, o que é uma energia ruim, né? Uma coisa que a pessoa fala pra você negativa comparada com a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus prevalece, as pessoas desejando ou não coisa ruim, as pessoas torcendo contra você, se Deus está com você, se Deus está naquilo, aquilo vai acontecer. E se ninguém soubesse que eu estava grávida e não fosse a permissão de Deus essa gravidez continuar, não ia acontecer. Então, assim, é algo entre a gente e Deus, e tudo Deus tem um propósito. Tudo acontece no tempo certo, como esse mesmo versículo continuando fala, há um tempo de morrer, há um tempo de nascer, há o tempo de plantar, há o tempo de colher, tudo tem o seu tempo. E se a gente não entender esse tempo, a gente não passar por essa espera, não passar por esse momento, igual, né, o processo pra gente chegar no propósito, a gente não vai aguentar. Se a gente não entregar pra Deus, a gente não entender que tem que passar por isso, a gente não consegue chegar lá. Então, e esse versículo em outubro, porque assim, todo esse processo para eu ser mãe, para eu querer esse filho, que ainda não aconteceu, ainda estou nesse processo, é tudo muito de Deus. Porque eu sempre quis, casei, falei, tá, agora tá mais palpável esse sonho, vai ser tudo muito lindo, eu, meu marido, minha família e tal. E aí o Michel ainda não queria, a vontade dele, o sonho, assim, a vontade dele, não o maior sonho, né, mas sempre foi um sonho para ele ter um filho, ele sempre quis ter uma família. E aí, só que pra ele a questão que impedia um pouco ele, assim, de querer e tentar era a questão financeira. Ele ainda queria conquistar algumas coisas antes de ter esse filho e tudo mais. Então, o ano passado inteirinho, óbvio, ainda nosso primeiro ano de casado, mas eu já falava, ano que vem eu quero ter um filho, vamos planejar e tal. Pra ele ainda era um assunto que ele falava, olha, não quero falar sobre isso agora, eu não consigo opinar, eu não consigo decidir, eu não imagino isso acontecendo agora porque a gente tem conta pra pagar, tem carro pra pagar, então essa área financeira. E aí, em outubro, eu postei esse versículo, eu vou até deixar um print aqui, eu postei esse versículo no meu Twitter e eu fixei aquele tweet ali pra poder sempre que entrava no meu perfil, eu olhar e lembrar que tudo tem um tempo certo pra acontecer. E eu me apegar nisso não é só entender que tem um tempo certo, é entender que nem tudo vai sair como eu quero. Nem tudo vai acontecer na hora que eu quero. E não só eu e Deus, entender a vontade de Deus, mas eu aqui na Terra. Não é só porque eu queria um filho que tinha que ter aquele filho com o Michel. Ele tem que ter o momento dele querer. Não é só porque eu queria aquele filho, eu queria engravidar, que Deus ia me dar. Deus ia me dar na hora certa, Deus ia preparar o coração do Michel na hora certa. E aí eu fixei aquele tweet e quando eu decidi fazer essa tatuagem, eu lembrei, eu falei, cara, não é de hoje que eu entendo que tudo tem um momento certo. Não é de hoje que eu me apego em Deus. Não é de hoje, Deus sabe que não é de hoje. Deus sabe quantas vezes eu orei, eu fui na igreja, eu busquei, eu pedia pra Deus falar comigo. E não é de hoje. Deus sabe no fundo do meu coração. E aí foi indo. Eu falei, tá, esse é o versículo certo. E Deus trabalha muito comigo na espera. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito imediatista, que fala, né? Eu quero as coisas muito rápido. Eu quero as coisas naquele momento, naquela hora. E tem alguns momentos que Deus me lança, puxa pra trás. Mas igual fala, né? Deus não puxa uma flecha pra trás que não seja pra lançar mais longe. Deus não puxa você pra você cair, Ele puxa pra te lançar. Então, se Deus me puxa pra trás em relação a isso,
Deus, na minha visão, me deu no tempo que eu imaginava, porque eu tinha muita fé que ia acontecer aquela gravidez. Eu até falei no vídeo, quando eu falei sobre o que eu fiz pra engravidar no primeiro ciclo, eu tinha fé que aquilo ia acontecer. Eu já sabia, Deus me mostrava, assim como... É estranho eu falar, porque muita gente fala, tipo assim, pensa, né? Ah, mas por que você ficou... Até meu Shaw me falou, por que você ficou pensando negativo? Por que você não pode pensar negativo? Quando eu vi que tava perdendo meu bebê, que tava alguma coisa errada, ele falava, você tem que pensar positivo. Mas não é que eu tava pensando negativo, mas assim como eu via que ia acontecer aquela gravidez, alguma coisa me falava, até o Michel falava, ele falava, eu sei que vai dar certo. A gente sentia que era pra acontecer, da mesma maneira eu sentia que não ia evoluir a minha gravidez. Deus, eu fiquei firme porque Deus me mostrou aos poucos que não estava tudo bem. Deus preparou aos poucos cada ultrassom, cada ida, cada sintoma que eu não tinha, cada coisa que acontecia. E Deus mostrando pra mim que tava ali alguma coisa acontecendo, me preparando, porque Deus me conhece, gente. Deus me conhece mais do que ninguém. Então ele sabe o quanto eu subi muito, e se eu caísse, o tombo ia me fazer mal. Então eu subi muito, mas eu desci tipo do elevador. Eu fui indo até chegar ali e a queda não ser tão brusca. Isso me dói, óbvio. E não pensem assim, você ficou pensando negativo, você ficou pensando que você ia perder. Não. Nenhuma mãe pensa nisso. Principalmente uma mãe que quer muito aquela gravidez. Eu não ia, gente, desejar aquilo. Eu queria muito que desse certo. Mas ao mesmo tempo Deus estava do meu lado ali, mostrando que se não desse certo, tava tudo bem. Se não desse certo, Ele estaria comigo. Se não desse certo, Ele ia me dar um amparo. E Deus, até me viu um vídeo no Instagram de uma voz, assim, um áudio falando sobre a nossa força, né? Deus te permite passar por aquilo, você às vezes fala que você não consegue, que você não vai conseguir, que não vai adiante, que você não vai conseguir passar por aquilo porque você não tem condição, não tem força, mas se Deus permite você passar por aquilo é porque Ele sabe a força que você tem, e tem muita força aí dentro que só Ele sabe que tem. Então, se Ele te permite passar por isso, é porque Ele sabe que você vai conseguir passar. Então, quando eu fui entendendo isso, se tá acontecendo é porque Deus tá permitindo. Se Deus quisesse me dar esse filho, Ele ia me dar esse filho. Mas se Ele não quis dar, eu tenho que entender o porquê que isso está acontecendo. Então, a minha fé fala muito alto em relação a isso. Ainda é difícil, e cada dia que passa, que você vai vivendo, eu completava a semana toda quinta-feira, então toda quinta-feira aquela coisa, eu vejo outras pessoas grávidas e eu fico pensando, nossa, né, pessoas que estavam no mesmo tempo que eu, e eu pensando, nossa, era pra eu estar também. Eu vejo pessoas que engravidam sem querer, sem planejar, e eu penso, cara, por que essas pessoas conseguiram evoluir a gravidez e a minha gravidez não evoluiu? E aí, mais uma vez, Deus vem e fala, é porque eu não quis. É simples, não é o momento. E quando vier, vai ser o momento certo. E até eu fico pensando, né, se Deus vai me dar um filho, porque tem que ser aquele filho, tem que ser naquele momento. Então, se era desse jeito, era só Deus simplesmente não ter me dado aquele filho no primeiro mês, porque eu perdi. Era só Deus dar quando vier, né? Eu não tô grávida ainda de novo, né? Não tem nem como. Mas, tipo, quando vier esse próximo filho, era só Deus ter me dado naquela hora. Por que Deus permitiu que viesse um antes e eu tivesse perdido? E aí, até nisso, eu vejo o cuidado de Deus. Foi Deus me mostrando que Ele vai me dar. Que a minha fé foi tão grande que aquilo aconteceu. Só que Ele também quis me mostrar que não estava no momento. Algum propósito Deus tem que eu ainda não entendi, mas Deus tem um propósito para o que acontece na minha vida. E eu já perdi muita gente, eu até falei isso no meu Twitter, falei para algumas pessoas próximas, eu falei, chega a hora que é difícil, eu não aguento mais perder as pessoas. É até difícil falar um pouquinho sobre isso, porque, gente, eu já perdi tanta gente, eu já perdi um relacionamento antigo, quem me acompanha sabe, o que eu passei, infelizmente ele faleceu, mas a dor que fica não é nem pelo relacionamento, é por todo o trauma que eu passei naqueles dias em hospital, ver uma pessoa na minha frente acabar falecendo, eu perdi minha bisavó no outro ano, aí passou um ano, eu perdi um irmãozinho que minha madrasta engravidou, ela infelizmente perdeu, e eu queria muito, eu fiquei muito feliz, né, e eu não entendia por que ela tinha perdido, e aí passou um tempo, eu perdi minha avó, e aí vai fazer mês que vem 1 ano que eu perdi minha avó e agora eu perdi um filho. Eu fico tipo, Deus, eu não tenho 1 minuto de paz. Por que eu perco as pessoas assim, sabe? Mas em todas essas perdas eu vejo que Deus tem um propósito. E Deus, se eu cheguei aqui, é porque eu passei por aqueles dias ruins. É porque eu aguentei aqueles dias ruins. E se eu aguentei esses dias ruins, foi porque eu confiei em Deus. É difícil aceitar.
É difícil aceitar, mas você aceita, você entende. E até falei isso pra algumas pessoas que me mandaram mensagem. É difícil você entender. Você não entende. Eu até agora não entendi o propósito de Deus. A gente não entende. Mas é fácil você aceitar quando você entende que foi feita a vontade de Deus. Então eu só aceitei que aconteceu porque eu sei que Ele sabe de tudo que vai acontecer. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que ainda vai acontecer. Então se Ele sabe que vai acontecer, é porque Ele sabe que ainda vão vir coisas maravilhosas na minha vida para acontecer. Então se aquele momento ainda não foi, porque não era para ser. Então é difícil você entender, mas é fácil você aceitar quando você entende que foi feita a vontade dele. E aí a gente aceita, a gente entende. Então essa tatuagem tem esse significado pra mim, assim, né? Esse versículo, porque é entender a vontade dele. E eu sei que quando acontecer a minha gravidez, gente, vai ser perfeito. Vai ser da maneira mais linda e vai acontecer. Eu sei que Deus vai me dar esse filho na hora que Ele quer, né? E o que aconteceu foi Ele cuidando de mim. Foi Ele me mostrando que, tipo assim, filha, você vai passar por isso. Você vai viver esse momento. Você está vivendo isso. Eu estou te dando. Você teve fé que aquilo ia acontecer. E eu estou honrando a sua fé. Só que ainda não é o momento. E é ali que Deus testa a gente. E até falo isso para algumas pessoas. Se tudo isso que aconteceu foi Deus querendo testar a minha fé, porque Ele não precisa testar a fé de ninguém, não. Aquela coisa, Ele não precisa da gente. A gente que precisa dele. Então Ele não vai ficar ali vendo se você realmente acredita nele. Mas é uma maneira de Deus ver um pouquinho da sua fé. Aonde está a sua fé? A sua fé é do tamanho do grão de mostarda que pode mover montanhas? Ou você não tem fé? Entendeu? Então, e até aonde eu vou depositando a minha confiança nele? Até onde eu vou? Eu vou me virar contra Deus? Eu vou questionar? Não, gente. Pelo contrário, cada batalha que a gente vai passando, a gente vai chegando mais perto dele. E é isso, às vezes, que Ele quer. Ele quer a gente perto. Não quer a gente longe. Depois que a gente recebe a bênção, às vezes a gente fica um pouquinho distante. E aí Ele vem de trás pra perto. Ele quer te mostrar que ali é o seu lugar. Então, se isso foi pra Deus me trazer pra perto dele, pra Deus, né, ver o quanto eu quero aquilo, o quanto eu tenho fé que isso vai acontecer, o quanto eu tenho a minha plena, porque é fácil você confiar enquanto ainda não acontece. Ah, não, eu tenho fé que Deus vai me dar tal coisa, Deus vai me honrar. E aí, se acontece e se Deus tira de você, você tem que continuar confiando, que não é porque Ele tirou que não vai acontecer. Igual eu falei no outro vídeo, não é que eu não vou ser mãe, não é que agora acabou, não posso mais. Não, é uma vírgula. Eu não fui mãe naquele momento, mas eu ainda posso gerar, eu ainda posso viver esse dom do milagre. Eu ainda vou ter outro filho, né? Então é você tendo confiança, você mesmo perdendo, mesmo sem aquilo, mesmo você no fundo do poço, você entender que Deus ainda vai te dar, Deus ainda vai te honrar e tudo vai acontecer da maneira que Ele quer que aconteça. Então essa tatuagem tem esse significado muito importante pra mim. Deus trabalhou muito e eu entender o tempo certo pras coisas, o tempo certo do Michel querer, o tempo certo. E aí entra um pouquinho da minha história de tentante, né? Um pouco do que aconteceu. E eu quero ver se eu faço um vídeo sobre isso aqui, porque assim, o processo de eu tentar engravidar, de eu começar a tentar. E de eu tentando, eu filmei muitas coisas pra compartilhar com vocês, mas não deu tempo de compartilhar porque eu tive pouco tempo pra poder dizer tudo que tava acontecendo. Mas eu quero fazer um próximo vídeo assim, aqui, mostrando e não deixando vocês perderem a fé. Tenho muitas mães que perderam filhos e tem um grupo de, né, o antigo grupo de tentantes que eu participava. E aí as meninas que tentam engravidar ainda. E como forma de, não só na parte da gravidez, mas no geral da sua vida, você reconhecer, você entender que a gente precisa confiar. É muito genérico, é muito assim, difícil, e dá até raiva às vezes você ouvir alguém falando, você precisa confiar, você tem que entender que tem tempo certo. Você fala, eu tô confiando, tipo, você acha que tá confiando, não, eu tô esperando o tempo certo. E Deus quer mais. Deus, Ele quer provar a sua fé, Ele quer ver assim, o quanto o teu coração tá nele. E eu tô tranquila, eu tô bem, porque eu confio em Deus. Eu tô bem porque eu sei que foi feita a vontade dele e não há nada que eu pudesse fazer pra minha vontade prevalecer. Não há nada que alguém pudesse fazer, que alguém pudesse desejar alguma coisa ruim pra mim que impedisse o agir de Deus na minha vida. O agir de Deus na minha vida, gente, Deus é o Todo-Poderoso. A gente também não pode duvidar da força do mal, da força do inimigo, a gente não pode achar que tudo tá tranquilo porque a gente tá na igreja, tudo tá tranquilo. Não. Mas a gente tem que entender que o agir de Deus é lindo na nossa vida
Então, a gente não pode ir contra. Se Deus quer você ali, ele vai te puxar pra ali. Se Deus não quer você ali, ele vai tirar. É igual aquele hino que fala, né? O hino Livramento. A amizade que eu tirei, o relacionamento que eu tirei, as coisas que eu tirei de você, Deus sabe que dói. Até ela fala, né? A sua madre, quem tirou madre, pra quem não sabe, é o gerar, né? A gravidez e tal. Então até a tua madre, até tuas amizades, teu relacionamento que Deus tirou e ele sabe que doeu. Mas foi ele que fez aquilo. Então ele te tira, te dói, te machuca, te mói. Mas ele te reconstrói, ele te puxa pra trás. Mas ele te lança mais longe. Então eu tô no processo de tô indo pra trás, voltando. Mas quando eu for lançada, eu sei que não só a minha vida vai servir pra alcançar muitas pessoas, mas eu tenho fé que a vida do meu filho ou filha que vai vir vai ser para alcançar pessoas. O meu testemunho vai servir para alcançar pessoas. A minha fé vai ser para mostrar para as pessoas o quanto Deus age, o quanto Deus honra, se você confia, se você entrega, se você tá apto a aceitar a vontade dele na sua vida. Então, Eclesiastes 3:1 não é só um versículo, não é só uma tatuagem, não é só uma coisinha ali que tô fazendo porque não. É muito mais que isso, é sobre fé, é sobre entender, é sobre você entender a vontade de Deus. É uma pessoa ali que você não consegue estar ali 24 horas ouvindo ela. Às vezes Deus age no silêncio, às vezes você não ouve, você não vê Deus falando com você, você não vê Deus agindo e você pensa, meu Deus, Deus não tá agindo, Deus não tá fazendo, mas ele tá fazendo. No silêncio, ele tá agindo. Tem vários hinos que falam sobre isso. Mas enfim, no silêncio Deus também trabalha. Então Deus no momento tá me mostrando que eu tenho só que confiar. É isso que eu tenho que fazer. Então, e na hora certa vai acontecer. E é isso, gente. Queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque se Deus me permitiu, Deus me fez falar disso lá no Instagram, vi que tô com muitas vidas, muitas pessoas. E sei lá se é isso que ele quer de mim, que eu venha falar sobre fé, que eu venha testemunhar para as pessoas se sentirem um pouco assim, eu também passo por isso, eu também precisava disso, sabe? Ver o quanto Deus age de uma maneira bonita quando eu tenho fé. Não sei o que Deus quer, mas tô fazendo a minha parte, tô vindo falar para vocês aqui se apegarem nisso. E se você tá passando por alguma coisa, algum momento, alguma perda, alguma espera, um momento de espera que é tão difícil você esperar aquilo, às vezes você tá vivendo, a espera é você viver por aquilo sem saber quando vai acontecer. É você não ter um prazo, é você não ter uma data, é você não, sabe, você viver assim, no túnel, tipo, sem fim, assim. Você vive, a espera pra mim é isso. É você passar por aquilo sem saber. Eu falo que eu queria saber o que vai acontecer na minha vida, mas eu não sei. Mas tem alguém que sabe. E se tem alguém que sabe, que é Deus, é nele que eu vou confiar. Porque se ele sabe até o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou... Sabe? Se ele sabe, e se ele vai fazer eu agir da melhor maneira, é nele que eu vou confiar. Então, se você tá passando por isso, se apega em Deus, você ora, você busca. Deus às vezes fica no silêncio e você não escuta nada. E às vezes Deus vai te fazer passar por algum momento muito ruim. E aí, nesse momento ruim, que você vai entender que aquilo ali tinha que acontecer. E é ali que você vai se apegar mais em Deus. Enfim, gente, é isso, tá? Deixei aí pra vocês algumas fotos e vídeos da minha tatuagem. Mas ela tá aqui, bonitinha, né? Eclesiastes 3:1. E foi isso, tá? Fiquem com Deus. Prevaleçam a fé de vocês, se aproximem dele. Entendam que tudo, ele tem um propósito. Tudo vai acontecer na hora certa. Um beijo e até o próximo vídeo.